Está começando Em Foco, o seu programa de variedade que não tem medo de encarar os assuntos que movimentam o seu dia a dia, provocam debates e mexem com opiniões da sociedade. A cada edição, você acompanha análises precisas, opiniões fortes, entrevistas especiais e conteúdos que ajudam a compreender os desafios, tendências e movimentos da nossa sociedade. De cultura à política, de comportamento à tecnologia, de histórias humanas e debates polêmicos. Tudo o que importa passa por aqui. Vamos além da superfície, porque quando o assunto é importante, ele precisa estar em foco. Fique com a gente. Apresentação: Luiz Marinho. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rádio Livre, ZYJ469, essa Rádio Livre 1440 AM. Sendo aqui o programa Em Foco comigo, Luiz Marinho, apresentando o programa. Hoje, papo de saúde. Vamos falar com o nosso secretário municipal de saúde, Daniel Sorange, que já está aqui conosco. Tá um recadinho antes. Como é um programa de inclusão, vou fazer minha audiodescrição para você. Eu sou Luiz Marinho, homem negro, careca, de bigode, cavanhaque, 1,80 m. Estou aqui no centro da bancada da Rádio Livre. Uma camisa hoje rosa. Alain, bom dia, Alain. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Rovel Fox. Bom dia. Bom dia, Fox Produções. Bom dia, equipe do secretário Daniel Sorange. Tudo bem, gente? Bom dia. Prazer em receber vocês aqui na Rádio Livre. Um prazer imenso. Satisfação ter vocês aqui conosco. Então, camisa manga longa, dobrada até o antebraço. Um relógio prateado no pulso. Segundo o meu amigo Alessandro Montano, cadeirante, educador da Lei Seca, dá para ver do espaço. Aliança na mão esquerda, homenagem à minha esposa Simone Trindade. Uma calça jeans preta, um tênis branco. Essa é a minha descrição, respeito às pessoas com deficiência que acompanham o nosso programa, que é o que nos traz essa bancada aqui, o mundo atípico. Então, forte abraço a todos vocês. Começando aqui com a campanha de conscientização. Março Lilás, dedicada à conscientização sobre a prevenção do câncer de colo do útero, destacando a importância da vacinação contra o HPV e do exame preventivo, o famoso Papa Nicolau. Aí, Alain, fica atento aí com a mulherada, hein, irmão? Março Amarelo, focado na conscientização sobre a endometriose, uma condição que afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, visando diagnóstico precoce e tratamento especializado. Março Azul Marinho, mobilização nacional voltada para a prevenção do câncer de colo retal e intestino. Em 2026, a campanha tem como tema Jornada da Vida, reforçando a necessidade de exame de rastreamento com uma colonoscopia, especialmente a partir dos 45 anos. Mês de março, mês das mulheres, atenção especial, dado aqui. Então, você viu o secretário Daniel Sorange, vai dar uma palavrinha com a gente aqui, vai falar como é que está a situação do município do Rio de Janeiro, a saúde do Rio de Janeiro. Era muito esperado, recebemos trocentas ligações, mensagens, todo tipo que você possa imaginar. Aqui fizemos uma peneira. Aqui a gente vai começar daqui a pouco bater um papinho com o secretário. Vamos falar de municipalização dos hospitais, vamos falar de supercentro, vamos falar de clínicas da família, expansão do processo da saúde. Então fique atento conosco aqui. Quer participar, ligue para cá. 3556-1440, 3556-1440, ligue pra cá, fale com a gente, Rádio Livre. Você quer baixar o aplicativo da rádio, radiolivream.com.br, baixa lá o aplicativozinho da rádio, leva a Rádio Livre no teu celular e acompanhe conosco toda a nossa programação. É um prazer imenso ter vocês aqui, a audiência tem prioridade. 3556-1440, Rádio Livre. É, meu irmão. Aqui o nosso secretário deu uma saidinha rápida, deu o telefone aqui, muitos compromissos, né, secretário? Complicado. Então estamos aqui com o nosso amigo secretário municipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro, Daniel Sorange. Secretário, dá um bom dia para a nossa audiência. Um prazer imenso estar com você aqui, Luiz Marinho, na rádio. Espero que a gente tenha uma boa entrevista hoje, que a gente está começando uma nova campanha de vacinação, a campanha mais importante aí do calendário, que é a campanha contra a gripe, né? É verdade, muita gente gripada aí, a coisa tá feia aí na rua, hein? Secretário, eu só vim aqui
fui dormir 3 horas da manhã, de tanta pergunta, tanta gente mandando mensagem, agradecimentos, parabéns pela sua administração. Sou o secretário mais visto pela galera da Prefeitura do Rio de Janeiro, todo mundo acompanha o senhor. O senhor tem uma legião de fãs, por incrível que pareça. Que mandaram de abraço e beijo pro senhor aqui. Até 3 horas da manhã fazendo essa triagem. Aqui para o senhor ter ideia. Primeira pergunta que me fizeram, como é que está a municipalização dos hospitais federais? Né? Andaraí, Cardoso Fontes. Falei, vamos perguntar, vocês é que mandam aqui. Mano, foi uma loucura, né? Porque esses dois hospitais estavam completamente destruídos, né? Abandonados. O Hospital Cardoso Fontes com a emergência fechada, com vários leitos fechados, a cozinha completamente deteriorada, a cozinha do hospital insalubre. E o Andaraí não era diferente, né? A cozinha fechada, emergência fechada, sem tomografia, o hospital completamente deteriorado. O hospital tinha apenas 90 pacientes internados, um hospital de mais de 400 leitos. Então foi um desafio imenso assumir o hospital nessa parceria entre o governo federal, o Ministério da Saúde e a Prefeitura do Rio. Em um ano a gente conseguiu reabrir as emergências, conseguimos colocar o hospital novamente em funcionamento, inauguramos as principais reformas da unidade e já aumentamos em mais de 3 vezes a produção ambulatorial e a produção de internação. Também inauguramos um acelerador linear no Hospital do Andaraí para o tratamento de câncer, que é um tratamento que ainda tem muita dificuldade de acontecer na nossa cidade. O estado do Rio de Janeiro é um estado que tem muito problema nesse cuidado com o câncer. Então a gente está muito feliz aí com os resultados. Quem conhece o Hospital do Andaraí e conhece o Hospital Cardoso Fontes sabe o quanto eles foram transformados e o quanto eles são importantes para o estado do Rio de Janeiro todo, né? A emergência do Andaraí está atendendo muito, está super sobrecarregada. Saiu de 0 atendimentos, estava fechada, para 1.200 atendimentos dia. Então explodiu, muita gente indo para lá e a gente cada vez mais amplia ali esse cuidado, porque o que a gente quer mesmo é atender a nossa população. Então pode aumentar o fluxo, que a gente também vai aumentar o número de profissionais, que a gente também vai aumentar a nossa capacidade de atendimento para atender todo mundo que chegar com muita qualidade, com muito cuidado. Abriu também a nova sala de trauma, o setor de trauma do Hospital do Andaraí. Então, a gente está recebendo baleados, pessoas que tiveram um acidente de automobilístico grave. Rapidamente a gente consegue colocar as pessoas no centro cirúrgico de primeira linha, de primeira qualidade. Então, para aquele cuidado na primeira hora dos pacientes graves. Claro que sempre com uma seleção de risco, pacientes mais graves passam na frente, pacientes menos graves esperam um pouco mais. É um grande desafio, secretário. Você já tem uma rede imensa, cidade do Rio de Janeiro, para atender. Agora, mais esses hospitais federais. Essa chegada é um grande desafio para a tua gestão? Luiz Marinho, é um super desafio, né? Porque eram hospitais de alta complexidade, sucateados. Mas quando a gente reabre 2 hospitais, reabre 2 emergências, também desafoga outros hospitais da região, da capital e até da Baixada Fluminense. Então, é super importante. A gente não podia não atender esse chamado do presidente da República, não atender esse chamado do governo federal para recuperar 2 hospitais federais que são verdadeiras joias, né? Tanto o Andaraí quanto o Cardoso Fontes são hospitais de 1945, inauguraram ali na época do presidente Getúlio Vargas. Então são hospitais que têm muita história, que têm muita tradição, que são muito importantes para salvar vidas. Então quando a gente abre esse hospital, mesmo dando muito trabalho, mesmo dando muitas horas de dedicação, a gente desafoga o restante da rede. E tem uma curiosidade, né? Esses 2 hospitais, eles são 100% financiados com recurso da União, com recurso federal. Então, além de desafogar a nossa rede, permite que a gente possa redirecionar recursos municipais para outras unidades, para fazer outras coisas que também são importantes. Então, por exemplo, reformamos toda a pediatria do Hospital Souza Aguiar, agora recentemente. Entregamos 2 novas maternidades, a maternidade da Ilha do Governador e a maternidade da Rocinha. Avançamos, aí estamos em construção de outras clínicas de família. E nesse sábado, o prefeito Eduardo Cavalieri inaugura a sua primeira clínica de família como prefeito, que é a Clínica da Família do Vidigal, um desejo antigo ali da população do Vidigal. É um pedido antigo mesmo ali do pessoal. Hospital de Bom Sucesso, Ipanema, Lagoa e Servidores, também está na lista de
municipalização? Não estão, né? Bom Sucesso também foi reaberta a emergência, o Grupo Hospitalar Conceição entrou, ele tinha sido destruído também, pegou fogo, fechou a emergência. Quando você fecha a emergência do Bom Sucesso e a emergência que está com bastante dificuldade de operação, que é a emergência do Getúlio Vargas, sobrecarrega muito o Hospital Salgado Filho. Então, como o Bom Sucesso estava fechado, o Andaraí estava fechado, o Salgado Filho estava atendendo quase todo mundo ali da região. Então agora a gente consegue desafogar um pouco mais o Salgado Filho. Então o Bom Sucesso reabriu com o apoio do Grupo Hospitalar Conceição, investimento maciço do Ministério da Saúde. E Lagoa e Ipanema, eles estão sob a gestão do Ministério em parceria junto com a Fiocruz, né? A gente gostaria que municipalizasse, né? Mas pelo sucesso do Cardoso Fonte do Andaraí, a população cria aquela expectativa, né, da chegada nos outros também. Mas o ideal é que esses hospitais fossem de perfil estadual, né? O ideal fosse que a gente tivesse Estado e que o Estado assumisse. Espero que se o pré-candidato a governador Eduardo Paes assumir o Estado, ele pense também em levar o Andaraí e o Cardoso Fonte para um perfil mais estadual, né? Então, já que o senhor tocou, teve uma pergunta que a gente selecionou também. Me perguntaram, Eduardo Paes, governador, se seria o secretário de saúde estadual. Mas, Marina, eu acho que isso é muito precipitado para a gente falar qualquer coisa desse tipo, né? Primeiro, é uma pré-candidatura, depois que eu primeiro deixo a secretaria dia 30 também para ser pré-candidato a deputado federal. Então tem muita água para rolar, e isso vai depender da força da população, vai depender do desejo da população e das escolhas que a população vai fazer nesse momento. Nesse momento é se dedicar à gestão, falar da nossa super campanha de vacina, que cuida do maior problema da nossa história, que é a gripe. A gente, ano passado, Luiz Mário, morreram 144 pessoas de gripe na nossa cidade. Uma doença que é evitável com vacinação. Essas pessoas não precisavam ter morrido. Então a gente precisa convencer o carioca, que já é o povo que mais vacina, que é a cidade que tem a melhor cobertura vacinal do país. Então a gente precisa convencer o carioca que também precisa se vacinar para a gripe. Foram 1.500 internações. É como se a gente tivesse um hospital inteiro da cidade trabalhando o ano inteiro só para internar casos de gripe, só para cuidar de casos de gripe. Muita gente não sabe, mas a gripe mata, né? Mata muito, né? Quem mais mata é a doença infecto-parasitária que mais mata do calendário epidemiológico. E essa vacina é produzida totalmente no Brasil, no Instituto Butantan. Ela é atualizada para cepas desse ano e ela protege contra H1N1, H3N2 e também para a influenza B. A gente vai ficar 2 meses com essa campanha no ar, então tem 2 meses para vacinar, não precisa ter pressa, não precisa sair correndo para os postos no dia de hoje, mas o ideal é se vacinar, porque a gripe é um grande problema de saúde pública ainda hoje. A população precisa saber, precisa estar informada sobre essas questões, a gente precisa disso. Os supercentros, secretário, é a grande vitrine do momento aí, o pessoal todo mundo falando dos supercentros, atendimento do TEA, né? Transtorno do espectro autista, tá um frisson na cidade aí. Você mais de 500 perguntas sobre isso. Você conhece bem esse tema, sabe que ele é muito importante, né? A gente inaugurou o Supercentro Carioca da Zona Oeste. O Supercentro Carioca da Zona Oeste, ele tem um centro especial de tratamento para as crianças com transtorno do espectro autista. Também tem um centro especial para tratamento da fibromialgia. Tem um grande centro de reabilitação para reabilitação cardíaca, neurológica, auditiva. Então é o maior centro de reabilitação da cidade. E ele vem para suprir mesmo os problemas das maiores filas do CISREG. Como é que a gente desenha os supercentros? A gente olha as maiores filas do sistema de regulação e abre uma unidade nova para aumentar a oferta e para reduzir essa fila. Foi assim que o Supercentro de Benfica. O Supercentro de Benfica tem o Supercentro Carioca do Olho, tem o Supercentro Carioca de Imagem, tem o Supercentro Carioca de Especialidade, que são 3 unidades somadas, já atenderam mais de 2.500.000 atendimentos. Então, e é uma unidade que tem uma variação muito positiva dos usuários. Quem já foi ao Supercentro Carioca de Benfica sabe da real qualidade do serviço que a gente oferece lá. Realmente é maravilhoso. Você esteve lá, você foi fazer o quê? Lá, fazer uma radiografia
de rosto, né? Legal, uma panorâmica. Fazer uma panorâmica lá, equipamento maravilhoso. A panorâmica era uma das maiores filas de CISREG, né? Você levava até 6, 7 meses para fazer uma panorâmica na cidade. Hoje você consegue fazer no máximo 30 dias, né? Imagino que deve ter sido marcado rapidinho, não? Foi rápido para fazer, o atendimento também extremamente rápido, me senti num DOR da vida, realmente a estrutura maravilhosa. A gente tem que falar, eu sou testemunha disso, que tive lá presencialmente. Quando vi essa expansão desses supercentros, te mostra que a saúde está no caminho certo no Rio de Janeiro. Solução mágica não existe, não tem varinha de condão para resolver tudo ao mesmo tempo, mas a gente vê o senhor trabalhando incansavelmente pela saúde do Rio de Janeiro. Goste quem quiser, oposição ou não, mas é uma verdade, a gente precisa registrar isso. O trabalho que o senhor tem feito à frente da secretaria não é tem que estar lá há tanto tempo. Realmente parabenizar o trabalho da secretaria, e cada vez cresce mais. Acho que da família estão crescendo. Fala, Romeu Fox, tem pergunta aí? Tá aberto aqui, Alan? Tá aberto aqui? É só para poder reforçar aqui, Luiz, né? O nosso secretário está falando sobre o Supercentro de Vacinação, então está começando hoje, né? A partir das 14 horas. A partir das 14 horas. E o local onde que vai ser esse início? É aonde? Vão ser nas 137 clínicas de família e nos supercentros de vacinação. Então a gente tem um supercentro de vacinação no shopping lá em Campo Grande, a gente tem em Botafogo, ali na General Severiano, também a gente vai ter o supercentro lá no Shopping Nova América, em todas as clínicas de família. Começa nas unidades de saúde da família, mas depois a gente também, ao longo dos próximos meses, a gente vai usar estações de metrô, estações de trem, o Terminal Gentileza. Então, a partir das próximas semanas, a gente vai ter um super calendário aí de vacinação. O nosso objetivo é vacinar quase 3 milhões de cariocas, muita gente tomando vacina. Ano passado a gente vacinou 2,5 milhões, bastante gente também, a gente quer avançar cada vez mais. A cidade do Rio é a cidade que tem melhor cobertura vacinal, o carioca de fato é pró-vacina, o carioca de fato defende a vacinação, e a gente espera que a gente possa crescer cada vez mais com essa proteção, porque quando você se vacina, se protege, você não está protegendo só você deixa de passar a doença para uma criança, para um idoso, que pode morrer de gripe, que tem uma chance muito aumentada de vir a falecer por essa doença. Vai até o dia 30 de maio, mas pode ter se não bater a meta, vamos até o final do ano? A ideia é que a gente vá até o dia 30 de maio, mas também vai chegar a ter pelo menos uma prorrogação, mas a gente não vai deixar para prorrogação, porque a gente gosta de ganhar o jogo no tempo regulamentar. Então, se tem prorrogação é que o pessoal estica mesmo, né? Peço para o pessoal não aproveitar a prorrogação, e sim aproveitar o tempo regulamentar, se vacinar, se proteger. Nesses primeiros dias, são dias mais cheios, que a gente vai ter mais gente nas unidades, mas a partir desses próximos dias a gente já começa a ter um fluxo menor, e a gente quer muito, muito, muito poder vacinar todo cidadão. Secretário, Supercentro da Zona Oeste, lá em Campo Grande. A galera diz que é um sucesso. É um sucesso, Qual foi o desafio de montar essa unidade? É a unidade caçulinha, né? Acabou de inaugurar, ainda está... Estava no forno. É um prédio que a gente comprou, né? A gente comprou aquele prédio em Campo Grande, é um prédio super bem estruturado. Isso, a prefeitura vende alguns prédios públicos que não têm utilidade, que não estão sendo utilizados, e também compra prédios públicos que têm um fim social, que tem um objetivo na área de saúde. Então foi uma operação financeira que deu super certo. E é uma unidade de muita qualidade. Quem conhece, quem já foi, sabe que é uma unidade que faz muita diferença na vida das pessoas. E tem uma novidade. Lá também tem um centro de... Lá tem um centro de obesidade, Alan, que já começou a aplicar as primeiras doses da semaglutida, do Ozempic, mas a semaglutida genérica. Por mais de 1000 perguntas falando do Ozempic, se vai ter mesmo, se não vai ter. Então começou a aplicar lá. Começa com as pessoas que têm um índice de massa corporal acima de 40, que tem diabetes e comorbidade, e começa no bairro de Campo Grande. Depois de 3 meses, a gente começa a ampliar para outros bairros da cidade.
até toda a cidade do Rio de Janeiro está contemplada com as pessoas com essas características. A nossa expectativa é que a gente consiga reduzir internações de obesidade, consiga que as pessoas obesas possam viver melhor e com muito mais qualidade de vida. E é um programa que não é só medicação, ele envolve apoio psicológico, nutrição, também orientação para atividade física e para parar de fumar. A pessoa precisa entender que não é estética, é saúde. Tem gente, quero emagrecer, quero ficar bonitinho, vou para a rede de saúde usar o Ozempic. Não é assim. É para casos de saúde, comorbidades, né? O cara com exatamente. Obeso, para questão de saúde. É para tratar uma doença grave, né? Que pode estar cometendo a pessoa, que é a síndrome plurimetabólica, e também a obesidade, né? Muito legal. É o frisson do momento. Depois que o prefeito anunciou na rede social, só se fala nisso. Chegaram mais de 1000 perguntas falando sobre isso. Se ia ter disponível, quanto tempo, quando é que começa. É um frisson, você não tem noção. Depois que o prefeito fez aquele anúncio e lá. vários sistemas de saúde do mundo já estão utilizando. A patente ainda não caiu, né? Então a gente está uma compra ainda limitada, porque o valor é muito alto. A gente está com a licitação aberta, e assim que a patente cair, a gente solta a licitação e tenho certeza que vai comprar um preço muito, 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 muito menor do que está no mercado hoje. Centro de hemodiálise, secretário, como é que está? O centro de hemodiálise está previsto para inaugurar lá para o final do ano, né? É um centro que vai ter mais de 50 cadeiras de hemodiálise. Na Zona Oeste a gente está com dificuldade de credenciar clínicas de hemodiálise. A gente, muitas vezes a pessoa mora em Campo Grande, mora em Santa Cruz, está tendo que vir até Botafogo, até o centro, para fazer a hemodiálise. Então é muito triste, muito dolorido para o paciente que se desloca tanto para fazer a hemodiálise, que você precisa fazer continuamente durante muitas vezes na sua vida. Se fosse só uma vinda ou 2 vindas, ok, mas não é muito frequente esse tratamento, então é bom estar perto da casa das pessoas. Vai inaugurar lá também no Supercentro de Campo Grande, que fica pertinho da rodoviária ali, que fica pertinho também da estação de trem de Campo Grande. Fácil de chegar, fácil acesso e um equipamento de muita qualidade. Expansão do lado rede, do túnel também, do lado do túnel de Campo Grande. Expansão da rede, qual é a previsão? Abrir mais algumas unidades, que é da família? A gente tem 2 unidades em construção na Taquara. Essa semana o plano de aceleração do crescimento também entrou. A clínica da família de Sepetiba, que vai substituir o posto de Heleno Simões, um posto que está muito pequenininho, está muito precário, então começa aí a construção da clínica da família de Sepetiba, já começa a licitação. Então tem muita coisa boa vindo. Tem o Supercentro Carioca da Zona Norte, também vai ser ali perto do Parque Piedade. Então tem muita coisa chegando. Muito bom. Secretário, tem uma situação que a gente não pode deixar de comentar, que é uma fala muito repetida pelo senhor, é a segurança nas unidades, né? Um problema grave que tem acontecido, o senhor tem falado muito sobre isso. E que o senhor comentasse como é que está. Luiz Marinho, é uma tristeza, né? Tristeza quando a gente vê a segurança do nosso estado, vê que o secretário de segurança, que ficou muito pouco tempo no cargo, já sai para ser candidato a deputado, ou sei lá, a que cargo, deixa a Secretaria de Segurança nos seus piores momentos. A gente nunca teve índices tão ruins de segurança. A gente tem o maior número de baleados da nossa história, chegando nas unidades de saúde, foi 1.800 baleados. Várias unidades que tiveram que fechar suas portas por motivos de insegurança pública. A gente hoje teve alta uma menina que foi atendida no Hospital Rocha Faria, vítima de projétil de arma de fogo. 3 crianças foram atendidas naquele mesmo dia. Hoje a última teve alta do Rocha Faria. Então uma situação de insegurança gravíssima, as pessoas vendendo crack à luz do dia, do lado das delegacias. Então muitos casos aí de unidades dentro de locais dominados pelo tráfico. Uma situação vergonhosa, que é a permissão de colocar barricadas de traficantes e milicianos colocando barricadas na frente das unidades de saúde.
criou-se um programa Barricada Zero que tirou 0 barricadas. Assim, zero. Uma vergonha. Assim, você pega uma unidade de saúde que tem que colocar o paciente na cadeira de roda e andando na cadeira de roda, às vezes 400, 500, até 1 quilômetro, para atravessar a barricada para poder colocar o paciente na ambulância. Esse paciente com risco de vida pode morrer por falta de socorro, de salvamento adequado, porque um traficante definiu que ali ia ter uma barricada e que ia dominar aquela comunidade. O Estado não pode ver isso e achar que isso é normal. E a gente não pode achar que alguém que sai do cargo nessas condições, sem reocupar uma única comunidade, sem colocar de novo polícia e Estado presente em uma única comunidade, achar que isso vai ser bom. Infelizmente, a gente tem um governador que sai pelas portas dos fundos e um secretário de segurança que sai deixando um verdadeiro caos na segurança do Estado. Entrou, fez uma chacina, não mudou em nada, porque o Alemão continuou dominado pelo tráfico, e a gente vê uma situação como essa. Eu não posso deixar de falar isso como secretário de saúde. Isso impacta diretamente no meu trabalho, isso impacta diretamente na nossa qualidade de vida, porque uma pessoa que é baleada, ela vai para a emergência, às vezes a gente consegue salvar a vida dela, como a gente conseguiu salvar a vida daquela pessoa baleada lá na rodoviária Novo Rio, que levou um tiro dentro do coração e chegou em Souza Guerra em 15 minutos. Você salva a vida daquela pessoa, mas o trauma daquele momento, ele nunca se apaga. O trauma daquela situação nunca vai se apagar. E hoje, muita gente com síndrome do pânico, muita gente com depressão severa, devido à insegurança pública que a gente está vivendo. É verdade. Fala-se em retomar de território, mas retomar de território não pode ir lá, comete aquela chacina e sai de novo, deixa do jeito que estava antes. É isso, não que a gente... Aí não é retomar de território. Vai lá, fez uma ação e saiu e nada aconteceu no dia seguinte. A gente precisa que o Estado tenha força, tenha pressão, não admita que ninguém fique com arma em punho, dominando comunidades ou oprimindo a nossa população, mas a gente também não pode achar que isso vai ser uma política que vai dar resultado se não tiver uma continuidade, se não tiver inteligência policial. Eu fico assistindo determinadas bravatas e a verdade sempre aparece com o tempo. O tempo mostra, na verdade, qual é o resultado final daquela política pública. Eu posso te falar, em relação às nossas políticas públicas na Prefeitura do Rio, a gente tem indicadores de saúde de médio e longo prazo que mostram que a gente acertou. A gente reduziu gravidez na adolescência, a gente saiu de 17 mil mães que tinham filhos com menos de 18 anos para, nesse momento, a gente ter menos de 5 mil mães com gravidez na adolescência, uma queda de 3 vezes o número de mães adolescentes. A gente conseguiu avançar muito na expectativa de vida do carioca. Agora, e aí? Vamos olhar as políticas públicas que dão resultado na segurança pública? Quais são os resultados que essa política que foi feita nos últimos 6 anos aí dessa gestão do governador chegou e entregou para a sociedade? Quais são os indicadores? O maior número de baleados na nossa história, 66% a mais de baleados do ano de 2025 para o ano de 2026. E você sabe quem foram os maiores aumentos? Você sabe em qual faixa etária foi? Nos menores de idade, nas crianças e nos idosos. Não são as crianças e os idosos que estão com a arma na mão dominando comunidade. Então, esse tiro está chegando nas pessoas erradas, né? Tem uma pergunta do ouvinte aí, vamos ouvir? Secretário, bom dia a todos aí da rádio. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta. O meu nome é Jaqueline, eu moro com a minha mãe, né, com a minha família, que são idosas, na Ilha do Governador, só que a gente utiliza a clínica da família, que tem aqui no Moneró, aqui na Ilha do Governador. Só que ontem eu fui pegar remédios e só tem o omeprazol. A minha mãe, que é diabética e tem pressão alta, não tem remédios lá. Aí eu fui aqui mesmo na Ilha do Governador, lá perto do Bancários,
que é a clínica que eu amo, aquela clínica, são pessoas maravilhosas, muito. A gente não pode atender porque você é de outra região. Quer dizer, são ruas distintas, né, paralelas, mas ela não pode me atender, não pode me disponibilizar medicação. Então, assim, cada um com a sua região, cada área, né, com a sua clínica da família. Mas a gente chega na clínica da família, que me atende minha família, só tem omeprazol. Tinha várias outras medicações para serem atenolol, nada disso tem na clínica da família. Os remédios que a minha mãe utiliza, só omeprazol. Eles me deram 2 cartelinhas por mês, que tá ótimo, eu agradeço. Mas aí o que eu vou ter que fazer? Aí o que elas me recomendaram? Vai na farmácia popular, em qualquer farmácia, e lá você pega o restante da medicação. Secretário, o senhor pode nos ajudar? Como orientar? O que está acontecendo? Por que não tem essa medicação? O senhor pode esclarecer? Muito obrigado, eu sou muito sua fã, viu? Gosto muito do senhor. Deus abençoe. Falando que você tem um fã-clube absurdo. É isso, mesmo a gente não conseguindo atender todo mundo, são 2 clínicas incríveis, né? A Madre Teresa de Calcutá, ali nos bancários, e a Clínica da Família que atende ela. Cada clínica atende a sua região. Sim. E essa falta de medicamentos de hipertensão e diabetes é na rede toda, então não tem numa clínica e falta na outra. Então todas as clínicas tiveram esse desabastecimento, porque o remédio de hipertensão e o remédio de diabetes, eles passaram para o programa Farmácia Popular. Então, eles não serão mais distribuídos nas clínicas de família e nos centros municipais. Eles são distribuídos no programa Farmácia Popular. Então, são dezenas de unidades do programa Farmácia Popular espalhadas no Brasil todo, e lá que essa medicação pode ser retirada. Então, infelizmente, essas medicações não serão mais retiradas na Clínica da Família, e sim serão retiradas no Programa Farmácia Popular do Governo Federal, que ampliou esse escopo. Então, esses medicamentos que fazem parte da lista do Programa Farmácia Popular saem desse programa saem das unidades básicas para o Programa Farmácia Popular. Então, infelizmente, não é só na sua clínica, é em todas as clínicas. Essa medicação só vai ser distribuída no Programa Farmácia Popular. As outras medicações que podem estar em falta, a gente tem já uma compra grande chegando de medicamentos. Então, até o dia 30 desse mês, a gente deve ter 99% dos itens completamente abastecidos. A importância da sua entrevista aqui, secretário, esclarecer uma dúvida, que é a dúvida da população. Teve muita gente perguntando sobre isso. Então está um esclarecimento extremamente importante para a população. É isso, a pessoa fica com a expectativa de pegar lá na clínica e ela não vai pegar mais, agora ela vai pegar no programa Farmácia Popular. Infelizmente ainda tem algumas burocracias no programa Farmácia Popular que a gente está vendo com o Ministério como é que resolve, mas agora essas medicações passaram para o programa Farmácia Popular, não são mais distribuídas aqui pelo município. Muito legal. Secretário, tem que perguntar a gente do mundo atípico, né? Como é que está o atendimento de TEA lá, já está fechando diagnóstico, que é uma grande dificuldade da deficiência, fechar diagnóstico, ter laudo específico para essas mães, né? Que vai influenciar no BPC, né? Benefício de prestação continuada, atendimento, uma série de questões. Então, quando a prefeitura cria o centro de especialização no TEA, abre essa oportunidade de fechar diagnóstico. Como é que está o movimento lá? Luiz, esse é o maior desafio do sistema público hoje, né? Depois da pandemia, no pós-pandemia, o número de crianças atípicas se multiplicou, ou pelo menos começou a aparecer muito mais. Os planos privados de saúde expulsaram esse público, cortando direitos de milhares de crianças, que todas elas vieram para o Sistema Único de Saúde. Então, e a gente não tinha esse tipo de tratamento. Era muito raro, a gente tinha esse tipo de tratamento em muito pequenos pontos de cuidado. Então foi uma avalanche de demanda. A gente gradativamente está abrindo centros de tratamento de transtorno do espectro autista. O primeiro foi ali no Maracanã, no Oscar Clark. Agora a gente já está no 8º centro sendo aberto lá em Irajá. Abrimos também uma semana lá em Irajá.
para que a gente possa abrir espaço para uma demanda reprimida que não tinha acesso. Esse acesso não existia. Então a gente começa a abrir essa demanda para as crianças com suporte 3 e 4. Acho que a câmera caiu aqui. Com suporte 3 e 4. E também a gente tem uma preocupação ali de fazer o diagnóstico. Quem que faz o diagnóstico, quem que vai emitir o laudo? É a própria equipe de saúde da família. Então aquele médico de família, ele vai identificar quais são as crianças que têm maior risco, vai fazer o questionário, vai aplicar o questionário padronizado, o MChat ou a Q10, depende da idade da criança, faz o questionário padronizado, pode emitir um laudo definitivo ou pode emitir um laudo provisório. E aí aquela família pode acessar a internet a carteirinha de SED-TEA, a carteirinha do transtorno do espectro autista, e essa carteirinha da CIP-TEA, que é a nossa carteirinha, a pessoa já pode ou imprimir ou utilizar ela em formato eletrônico para todos os benefícios sociais e para ter direito a todas as previsões legais que uma criança com transtorno do espectro autista tem. Isso é um grande desafio, de verdade. Parabéns à Prefeitura por encarar esse desafio, que era um grande problema da área, que era fechar diagnóstico, ter lugar para ser atendido. A família, quando recebe uma criança no espectro, não sabe aonde ir, vive aquela fase do luto, né, de entender como é que é aquilo, sem saber onde é a rede de apoio. Quando encontra esse apoio na Prefeitura, já sabe aonde ir, já sabe onde se dirigir, vai ter toda uma equipe multidisciplinar para atender. Eu acho que acerta, e acerta muito. Parabéns, de verdade. Queria fazer esse reconhecimento, presencialmente ao senhor, ao vice-prefeito Eduardo Paz, ao prefeito Cavalieri, encarar esse desafio de verdade. Tem muita gente falando, mas pouca gente fazendo, e a Prefeitura tem feito, então parabéns por isso. Você viu uma pessoa aqui também, como o senhor falou de fibromialgia, a gente puxou essa luta no programa Nossa Voz do PCD da área metropolitana, e lá em 2022 a gente falava sobre isso, quando eu estou falando. Hoje a gente fica muito feliz. E a gente tem outro desafio que apresentou aqui, que eu queria passar para o senhor, que a gente falou sobre SAF. Não é o futebol, é a síndrome alcoólica fetal. Uma campanha pode resolver, Igual tem aí, se for beber não dirige, se for dirigir não beba, se engravidar não beba também, não vai ter problema de SAF. Existe alguma possibilidade de fazer uma campanha falando sobre SAF, a Prefeitura encampar essa briga também, como está comprando do TEA, da fibromialgia? É somente não beber, não vai ter problema no feto. É isso, o ideal é que, e a gente tem recomendado muito nos nossos pré-natais, no nosso dia a dia, que não beba e também não use nenhum outro tipo de droga. E, se possível, também pare de fumar, porque o cigarro também é um problema sério para o bebê, para o desenvolvimento dessa criança. Então a gente tem uma campanha já rodando, mas eu acho que a gente pode ampliar essa campanha. Vou pedir ajuda aqui da rádio para nos ajudar. Eu sei que a rádio faz várias campanhas, eu tenho visto aí vocês falando de HIV, de outros problemas de saúde, então acho ótimo. Um bom pré-natal tem que ter esse tipo de orientação. Então, hoje a gente tem a imensa maioria das mulheres fazendo pré-natal na rede municipal de saúde, no programa Cegonha Carioca. Então, vamos incluir isso no programa Cegonha Carioca, discutir, inserir essa discussão importante, que é a utilização de bebidas alcoólicas por gestantes. E a gente também tem marcado muito em cima das gestantes para que se cuidem. Então, a gestante tem que ser prioridade para tomar a vacina da gripe. A gestante agora tem a vacina da bronquiolite, com 28 e 36 semanas, que passa a imunidade para o bebê. E também a gente precisa que a gestante faça o teste de sífilis e o teste de HIV. Então, o teste de sífilis e HIV também salvam vidas, que são 2 outros problemas de saúde graves. Imagina a criança nascer com HIV ou a criança nasce com sequelas de sífilis. Então, ainda são problemas que estão presentes na nossa realidade e que a gente precisa esquentar nessas campanhas. Então, álcool, drogas, vacinação, exame de sífilis e HIV na gestante, é algo que a gente precisa estar discutindo o tempo todo, pedindo. Não deem bobeira. Se vocês conhecerem uma gestante, ajude a gente a informar, a orientar,
porque a gravidez é um dos períodos mais importantes da vida do futuro cidadão e daquela gestante, né? A gente tem feito essa campanha aqui, campou essa briga também, como foi a fibromialgia, tantas outras que a gente esteve à frente disso, né, do mundo atípico. E a gente tem falado muito, e foi feito esse pedido para que a gente levasse até o senhor essa mensagem, essa dedicação às pessoas que trabalham nesse circuito. Então está feito aí o pedido aí, gente. Que isso, feito, acatado, e vamos esquentar. As pessoas confiam tanto no trabalho do senhor que se sentem à vontade de fazer essas recomendações. Então, de deixar, já agradeço o senhor aqui. A gente tem outro desafio também, que eu sei que o senhor está atento a ele, que essas famílias, né, atípicas, a gente criou um quadro chamado Cuidar de Quem Cuida, que esses familiares também precisam de atendimento. Não só, né, a criança atípica, também não é só a criança, a gente infantiliza a deficiência, às vezes vão crescer, vão trabalhar, mas essas famílias precisam de atendimento. 70% dos maridos vão embora, acabam ficando mães solo, né, e precisam de atendimento psicológico, de acolhimento. E se o senhor está atento a isso, como é que está essa questão, secretário? Assim, esse acolhimento, esse cuidado é fundamental. Eu acho que a gente precisa estar sempre atento a cuidar também daquela pessoa que é o cuidador, aquela pessoa que é responsável por cuidado de qualquer condição crônica, e quando se envolve crianças é ainda mais complexo, né, Elismaria? Então, a gente tem alguns programas como esse nas nossas clínicas de família, nos centros de atenção psicossocial também. Muitos hospitais têm essa linha, esse programa de cuidado de atenção. Então é um problema que a gente também sempre gosta de reforçar. Perguntaram aqui, pergunta ao secretário sobre o cartão PCD municipal e como ele facilita o acesso prioritário nos supercentros em toda a rede de saúde do Rio. É isso, cartão PCD e a carteirinha do CIPTE e a carteirinha da fibromialgia, só a sua própria clínica de família pode fazer. Então, você não vai fazer ele numa unidade especializada, é só a sua unidade básica de referência, de acordo com o seu endereço, que pode fazer. Muito legal. O pessoal está atento aqui a todas essas questões. Perguntaram também se foi absorvido dessa mão de obra dos hospitais federais que já estavam lá, né? Só tinha medo de perder o emprego, aquela questão. Não foi mesmo que aconteceu, né? Houve uma junção. Claro, não. Todos os profissionais federais que estavam lá, que quiseram continuar, puderam continuar. Alguns servidores federais pediram transferências para os institutos, para o INTO, para o INCA e coisas, mas a maior parte da mão de obra, os médicos, enfermeiros, todos se mantiveram no hospital, e a imensa maioria está muito feliz, porque é investimento, é capacidade de atender com mais carinho, com mais cuidado, só que também com muito mais controle, né? Então, quem ficou sabe que precisa cumprir o horário, precisa cumprir as novas regras, também precisa passar aí do nosso programa de desempenho individual. Então, a gente, na Prefeitura do Rio, a gente confere a prescrição, confere se aquele prontuário eletrônico foi aberto na hora correta, quantas consultas que aquele profissional fez, o que ele fez, porque no final da história todos os funcionários são pagos com dinheiro público, e esse dinheiro público precisa ser bem investido. Então, você tem um funcionário que não trabalha, pode ser muito ruim. Então, quem ficou sabe que tem muita atenção, muito carinho, muito investimento, mas também muita cobrança para entregar o melhor para a população da nossa cidade, do nosso estado, que é isso que a gente quer. Secretário, aproveitar aqui o nosso tempo, estou aproveitando o máximo que eu posso, tá? O senhor aqui, a gente sabe da dificuldade do trabalho que o senhor tem aí, né? Atendimento da cidade, que não é fácil, cuidar da saúde dessa cidade, mas a saúde da população em situação de rua é um grande desafio? A saúde da população em situação de rua são as pessoas que mais precisam do sistema, né? A pessoa em situação de rua, ela vive em média 36 anos a menos do que a média da população em geral. Tem uma expectativa de vida de 41 anos, enquanto a expectativa de vida da população carioca está em 76 anos. Então, a gente tem uma expectativa de vida muito prejudicada da população em situação de rua, e muitas vezes porque ela não tem uma segurança alimentar adequada. A gente desmistificou com o programa Seguir em Frente algumas histórias, né? Então, a gente sabe que a população em situação de rua hoje tem um predomínio de uso de drogas e de álcool.
A gente sabe que a população em situação de rua hoje, muitas vezes quer sair da situação de rua, mas não está encontrando os caminhos para isso acontecer. Também a gente sabe que muitas pessoas que estão na rua têm insegurança alimentar, ficaram mais de 24 horas sem conseguir se alimentar nas últimas 2 semanas, quando a gente fez o censo. Por isso a gente criou um programa incrível, que é o programa Seguir em Frente, que ele envolve cuidado em saúde, retirar a pessoa da rua e levar para ter ela numa unidade de acolhimento, e também trabalho, emprego e renda. Ela recebe uma bolsa de R$ 1.400 para cada 20 dias que essa pessoa trabalhe. Então, esse componente, trabalho, emprego e renda, saúde e assistência social, abrigo, unidade de acolhimento, faz muita diferença para diminuir a população em situação de rua. Hoje, todas as clínicas de família que você vai, todos os nossos hospitais, você encontra pelo menos uma pessoa que é egressa do Seguir em Frente, que saiu do Seguir em Frente, que é um programa que dura 7 meses, com 7 fases, e já está num emprego formal, já está morando com a família, já está ressocializada. A gente tem um índice de ressocialização muito alto no Seguir em Frente. Então, o programa Seguir em Frente é um sucesso, e a gente espera que agora o nosso novo prefeito, Eduardo Cavalieri, faça esse sistema crescer cada vez mais, porque é possível, sim, cuidar de uma pessoa em situação de rua, tirar ela daquela situação lamentável que ela se encontra, e não pense que quem está nos ouvindo aqui pode achar que eu nunca vou estar em situação de rua. A gente não sabe, as histórias são terríveis, pode acontecer um acidente, uma depressão intensa, alguma situação muito crítica, então ninguém sabe o dia de amanhã. Então o outro que está na rua pode ser você amanhã. Então a gente precisa de ajuda, de apoio nesse cuidado. Romeu Fox. Isso aqui, rapidinho, porque o pessoal tá mandando áudio e tá esquecendo que é rádio. Aí tá pensando que é podcast, é 3 minutos, 4 minutos de áudio, não dá pra gente colocar. Mas o pessoal perguntou aqui, dizendo que teve uma atualização, é só para confirmar que hoje é tudo fake news, né? Tem lá no site da prefeitura, né, que houve uma atualização sobre o Mpox, né, essa condição do Mpox. E parece que está lá dizendo que a unidade de referência para vacina contra a Mpox da cidade do Rio de Janeiro, a partir do dia 23/3. Isso é fato, fake? Não, a gente não tem vacina da Mpox nesse momento. A Mpox é uma doença que já fez 1.400 pessoas vítimas aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente não teve nenhum óbito até o momento. É uma doença benigna, autolimitada, mas que é protegida com vacina. A gente não tem a vacina disponível, e assim que a gente tiver, a gente vai divulgar. Não é só o Rio de Janeiro que não tem, é no Brasil. E a gente espera que o Ministério da Saúde consiga enviar mais doses para a gente, para poder vacinar a nossa população. É uma doença que também é transmitida de contato com as feridas, muitas vezes no contato sexual. São feridas que eclodem na pele, bolhosas, que se transformam em crostas. Também tem linfonodomegalia, tem os gânglios da região da virilha e outros gânglios que podem estar inflamados, acompanhadas com febre e mal-estar. Então, esclarecido aí, gente. Esclarecido. Obrigado, gente. Secretário, agradecer muito a sua vinda aqui. Uma hora passou rápido, 50 minutos foi embora, a gente sai com 55. Queria agradecer aqui, igual novela, sendo os próximos capítulos. Se eu volte outras vezes aqui para dar informação, a gente quer deixar a Rádio Livre à sua disposição para falar de campanhas. Se eu tiver de novidade, manda para cá, vai ser um prazer a gente dar a informação que a gente gosta de fazer aqui e falar de coisas boas, né? Ali que o canal de informação está sempre falando só de coisas ruins, que acontecem, as coisas boas ninguém quer falar. Meu sonho é sempre que eu sentasse aqui nessa bancada toda semana e falar só de coisas boas. Então a gente sabe que o senhor tem novidade boa para falar da saúde do Rio de Janeiro. Quer deixar o canal já à disposição do senhor aqui, a Rádio Livre, à sua disposição. Campanha que o senhor fizer, qualquer movimento que o senhor fizer aí a favor da população, conte que aqui com a Rádio Livre vai estar disponível para fazer a divulgação necessária para a população. E queria aproveitar já, deixar para o senhor fazer suas considerações finais, mandar um recado para o público, para as pessoas que são teus fãs. O senhor não tem seguidores, o senhor tem fãs. É isso, Luiz Mariano. Mesmo a gente trabalhando muito, se dedicando muito, a gente nunca vai resolver todos os problemas. Então a gente sempre espera estar com boas notícias, fazer esse sistema de saúde crescer cada vez mais, porque
porque é isso que a nossa população precisa. É para isso que os governantes são eleitos. Então a gente precisa crescer, atender cada vez mais pessoas. A gente tem um sistema jovem, mas que tem muita capacidade de avançar a cada dia. Então é um orgulho muito grande ter sido secretário de saúde durante tanto tempo. No próximo dia 30 eu deixo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, mas com a sensação de que a gente entregou muito, que a gente deu o nosso melhor, mas também com a certeza de que ainda tem muito para fazer, tem muito para entregar, porque o nosso sistema está longe de ser perfeito. A partir do dia 30, dedicação total à reeleição? É isso, a partir do dia 30, dedicação total ao Congresso Nacional, né, à Câmara de Deputados. A gente tem vários projetos de lei ali em andamento, em fase de consolidação. Tem um projeto de lei super importante da minha autoria que vai economizar 8 bilhões de reais para o SUS, que é a compra de medicamentos por marketplace. Um deputado que conseguiu gerar uma economia muito, muito grande. Acho que poucos projetos de lei geram tanta economia para o sistema de saúde. Com algo simples, que é a compra de medicamentos por marketplace. Então, espero que a gente ainda, aí até a eleição, a gente consiga entregar aí todos os nossos projetos de lei consolidados, para quando chegar no período eleitoral, a gente poder, de fato, se dedicar à eleição, que são só 45 dias que está lá na frente. Então, por enquanto, voltando à Câmara de Deputados, e desejando aí que cada vez mais a gente tenha uma sociedade que se preocupe na construção do Sistema Único de Saúde e que cada um também faça a sua parte no seu cuidado, se vacinando, se protegendo, se alimentando bem, fazendo exercícios físicos, porque isso ajuda muito o sistema de saúde a avançar. Evitando de andar de moto, se andar de moto, andar com segurança, porque foram 17 mil acidentes de moto no ano passado, sobrecarregando o sistema. E é isso. E também cobrando aí dos outros órgãos que ajudem o sistema de saúde, principalmente na relação à segurança pública. Esse é um assunto que eu tocou importantíssimo, que a gente até vai deixar para uma próxima vez. Mas depois a gente faz um programa só de acidente de moto. Vamos sim, a gente vai até o senhor fazer uma matéria lá no gabinete antes do senhor sair, porque com essa chegada da moto por aplicativo, a comida por aplicativo também, né? A corrida é mais barata, porque precisa dar mais viagem, mais rápido. Ele não está obedecendo o sinal, está subindo calçada, se acidentando muito, cresceu demais os traumas, está virando uma outra fábrica de deficiência. Cara de moto cai, sempre aconteceu alguma coisa, e isso eu estou com um ponto extremamente fundamental. Mas vamos deixar para a próxima, senão você não volta aqui. Queria agradecer de verdade a sua presença aqui no nosso programa. Mostra que a gente está no caminho certo, trazendo as pessoas certas para a informação que a população precisa. Tenho certeza que o senhor falou muita coisa que as pessoas não sabiam. Situação de população de rua, muita coisa que o senhor trouxe aqui, os dados da vacinação, da gripe, da campanha de vacinação. Muitas vezes a população não tem essa informação. Medicamentos. Sobre medicamento fundamental, 80% das perguntas estavam baseadas na questão do medicamento. O senhor está no esclarecimento que vai sepultar essa dúvida das pessoas. Então, agradecer todas as informações que o senhor trouxe aqui, de verdade. E lembrando a mensagem nossa final, que o que muda a vida é força, foco e fé. Secretário, obrigado. Obrigado, audiência, pela paciência de vocês estarem conosco até agora. A gente não deu nem break, é tanta informação que não deu tempo para nada e uma hora foi embora muito rápido. Obrigado a todos vocês, obrigado, secretário. Obrigado a todo mundo que esteve conosco até agora. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.